Ao vivo, muito bom dia, olá pessoal, olá Instagram, olá você que vai assistir agora comigo, você que vai participar da leitura. Eu sou a Paty Santos e é com muita alegria que nós vamos começar os 26 passos para criar prosperidade. Vem comigo, Deepak Chopra, um autor sensacional, ele que traz muita sabedoria e autoconhecimento sobre física quântica, sobre processos de cura, sobre o universo. E neste livro ele sintetizou de forma bem simples, primeiro, o que é prosperidade, muito além do dinheiro. Ele traz uma breve, mas muito pinceladinha sobre a física quântica e sobre o que nós falamos muito aqui nesse canal, sobre o poder do pensamento, sobre o que criamos, né? Não só o nosso pensamento que está aqui, que eu penso com ele, mas quais pensamentos que estão aqui que não me pertencem. Em Axis fala muito sobre isso, a quem pertence isso. Então, antes de mais nada, quero dar boas-vindas para Miriam, maravilhosa, uma pessoa que nossa, a Letícia, essas maravilhosas, no dia a dia, na correria, né? Eu aqui também, né? Por questões técnicas, né? Mãe, quem a Lê sabe, né, gente, mãe, às vezes a maternidade chama um pouquinho, então assim, ainda com criança em férias, mas aqui, firme, forte e pronta. Meninas, está salva a live de ontem, compartilhem, a gente também está deixando no canal, no YouTube, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho, acessem essa prosperidade e que sim, janeiro já seja assim, esse pontapé inicial para um ano extraordinário. E ano extraordinário, minha gente, não significa não ter desafios. Não significa que a gente não passe por processos de aprendizados. Eu partilhei, né, que a palavra do meu ano era alegria, e por boa parte desse mês eu tive momentos de lágrimas, momentos de sombras, momentos de introspecção. E eu gosto de falar isso, primeiro por sinceridade, porque é vida real, mas também para mostrar assim que autoconhecimento não significa que a gente fique isento das coisas do dia a dia. Agora não, mas eu tenho uma amiga que falava assim, você fala com naturalidade, você é tão positiva, você não dá para acreditar que acontece coisas com você. Acontece, né? E acontece com você aí também. O que difere, né? Quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem autoconhecimento, é que a gente consegue passar por isso com mais serenidade. Vem aquela palavra, tudo está certo, eu dou conta disso, vai cair um pratinho, a gente vai levantar, e são oportunidades de melhoria. Então, eu gostaria de abrir para vocês isso. Com o tempo a gente vai partilhando, né? Enquanto dói a ferida, enquanto as coisas acontecem, às vezes é difícil de falar. Falar em público, se expor, ser vulnerável a um ponto que não está curado. E quando que com quem a gente fala? Talvez com uma terapeuta, talvez com uma amiga muito próxima, mãe, uma madrinha, enfim. Mas o importante é que isso não fique dentro do peito, doendo, sabe? Então, assim, para vocês que estão ainda carregando as dores de 2025, de um ano super desafiador de encerramento de ciclo, né? Para mim, em abril é meu aniversário. Então, abril eu me abro para o meu novo ano pessoal, para o meu número pessoal. Mas eu ainda estou no número 2 e nas consequências dele. Então, tudo isso, para mim, não fazia sentido, até que aos poucos eu fui aprendendo. Então, dito essa abertura, né, e eu sempre trago assim algumas coisas que estão no coração, muitas pessoas, né, chateadas, preocupadas, burnoutando. Janeiro é um mês de consciência de saúde, né, emocional e mental, mas a gente tem que lembrar que isso é sempre, né? Essas consciências, esse autocuidado sempre. Então a gente veio daquele movimento com expectativas, estou terminando no ano, vai virar um novo ano e vai mudar a minha vida. E a gente vira o calendário, mas as preocupações, sejam elas financeiras, amorosas, carreira, dificuldade de relacionamento, dificuldade na criação dos filhos, né? Quantas mães com dificuldades com os filhos adolescentes, ou mesmo adultos, ou, né? Eu estava conversando com uma amiga que eu amo de paixão, e ela é mãe de primeira viagem morando num outro país. E a filha, né? Numa sequência de probleminhas de saúde. Que pessoa que não entra num looping de dificuldade por não dormir, por ficar em excesso de alerta? Então, assim, esses desafios chegam.
mas como uma palavra amiga, alguém te fala assim, amiga, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Primeiro de tudo, que nosso poder é a oração, confiar. Segundo, a gente buscar, né? A quem pertence isso? O que isso aqui tá querendo me dizer? Então, com essas palavras, né, vou aqui adentrar para os nossos primeiros passos, são 26. Eu não vou fazer uma live de 26 dias, porque eles são bem curtinhos, tá? A sugestão aqui do livro é que a gente leia ele diretamente e depois quem tem o livro, que é Criando Prosperidade, é que aos poucos você vai fazendo as práticas. Então, o meu compromisso é que nosso primeiro livro do ano, eu vou ler ele corrido e aí a gente fica a proposta. Eu tenho uma proposta adicional. Este sábado, a gente vai fazer um mini workshop de 1 hora e meia mais ou menos, aprofundando em prosperidade, com algumas técnicas da Louise Hay. A Louise Hay tem um workshop de 4 horas só sobre prosperidade, mas eu vou tirar algumas pequenas partes, a gente vai linkar aqui e para selar, nós vamos fazer aqui uma mesa radiônica com o gráfico turbilhão prosperador. Então, primeiro a gente aprende o conceito, algumas técnicas. Sábado, né, quem puder ao vivo, ai Paty, não tô ao vivo, não tem problema, a gente disponibiliza a gravação depois, mas venha, um valor extremamente simbólico, tá, R$32, então quero que você participe, que tá assistindo, convide mais uma pessoa para vir com a gente, para quê? Para que a gente expanda a prosperidade, porque como disse no livro, prosperidade é algo que é para ser natural na nossa vida, nós, né, alguns de nós mais despertos já estamos, né, chegando lá, mas a maioria ainda não se despertou para isso. Então, sim, é um estado natural. Dito isso, então vamos lá. Puxa, que gostoso, Vanésia, você aqui. Muito bom dia. A Miriam eu já falei. Então, vou aqui pegando a frase da Miriam. Bom dia, com alegria, paz e harmonia. Vamos nos centrar um pouquinho. Inspire e solta. Se você está aí andando, fazendo as tarefas do dia a dia, já trabalhando, dirigindo, não tem problema. Depois você volta aqui na live, é bem curtinha, e você centra e faça, porque é muito diferente quando você se coloca no estado para receber, tá bom? Vai ficar salvo aqui. Então aí você pode vir para receber aqui os primeiros passos da prosperidade. Pensa, é algo tão valioso, é algo tão importante, então todos os dias a gente vai fazer esse momento de trazer algumas respirações profundas. Eu me abro para tudo de bom que tem para receber, eu me conecto, porque essas informações não são para o nosso consciente, é também para acessar camadas do nosso subconsciente. Então é bom que seja de manhã, porque a gente a despertou, ainda tá ali, né? As engrenagens estão se aquecendo e a gente tá aqui com um dia incrível nos aguardando. Então vamos lá. Com muita alegria, eu apresento para vocês o passo número 1. Ser um campo de possibilidades. Então, ser um campo de possibilidades. E o que significa aqui? Quero deixar salvo aqui, ser um campo de possibilidades, que é o passo 1. Fixar comentário. A verdadeira natureza de nosso estado essencial, bem como a do universo, é ser um campo de possibilidades. Em nossa forma mais básica, somos um campo de possibilidades. Nesse nível, é possível criar de tudo. Esse campo de possibilidades é a nossa natureza mais fundamental, é o nosso eu interior. É também chamado de absoluto, sendo definitiva a sua autoridade. É intrinsecamente rico, porque dá origem à diversidade e à abundância infinita do universo. Quantas vezes a gente, né, ouve ou vai ouvir falar, nós estamos numa atmosfera de infinitas possibilidades. E é sobre isso, minha gente. Nós somos únicos, nós temos um universo e nós fazemos parte deste universo. E ele é rico e dá origem a essa diversidade de abundância infinita. Para mim, a abundância pode significar aí uma conta com 10 milhões,
E para outras pessoas, a abundância pode ser o que eu vivenciei a semana passada, que foi um outro tipo de abundância incrível. Um espaço, num retiro, no meio da natureza, com uma abundância de horta, com uma abundância de paz, com pessoas buscando, se desenvolvendo, sorrindo, meditando, desconectada do online, dessa questão de celular, nem Wi-Fi tem nas áreas comuns para conectar com a área mais importante da vida, que é a nossa mesma. Lá na Uniluz, eles falam dos 12 princípios, e é a coisa mais linda, gente. Então, quantas pessoas que tinham carreiras consolidadas e foram fazer um sabático e encontraram tudo que o dinheiro não estava encontrando lá. Então, veja só como que é rico, né? Como que as possibilidades se apresentam de formas diferentes. Para outras pessoas, né, a abundância, ela é estar ali em família, com o marido, com o filho, com o cachorrinho. Então, veja só, essa abundância, né, ela é tão rica e ela é tão única. E é isso que eu quero despertar para vocês através desse primeiro passo. Vamos então para o passo número 2. O passo número 2 significa ser melhor. Então, passo número 2, ser melhor. Evoluir significa aprimorar-se cada vez mais ao longo do tempo e, em última instância, obter o melhor de tudo. Quem tem consciência da abundância só procura o melhor. Trata-se de um princípio básico. Mantenha atitudes de primeira classe em toda a sua trajetória e assim o universo sempre corresponderá, oferecendo-lhe o que tem de melhor. Antes de dar o comentário aqui, olha só, a Miriam já participou e essa live é viva. Ela é muito bacana os comentários de vocês, porque, primeiro, aqui é um diálogo, uma via de mão dupla, apesar de eu só falar aqui, mas também porque vai despertando insights, e são esses insights que são o nosso próximo passo. Riqueza é ter saúde, ó, com letras maiúsculas, do corpo e mente. Eu também concordo plenamente. Quando essa engrenagem está super ok, eu tenho força para trabalhar, para criar, para ter paz na minha família, para conquistar, seja profissional ou essa paz interior. Então, essa é uma abundância, assim, incrível, né? Ju, bem-vinda. Nós estamos no passo 2. Depois você dá uma voltadinha assim, um pouquinho só, que não evoluiu muito, aí você participa também. E sobre evoluir, minha gente, é aquela parábola dos talentos, né? Nós ganhamos um talento quando chegamos aqui, mas nós temos uma vida que pode ser de 90, 100, como pode ser de poucos anos. Mas nosso objetivo, além de crescer e evoluir, é também servir. Mas nesse primeiro momento aqui, esse evoluir, ser melhor, é um tijolinho por vez. Muitas vezes a gente quer todo um castelo. Mas antes deste castelo existir, tem uns pequenos passos. Então hoje no meu trabalho, né? E ontem eu estava no atendimento presencial com uma pessoa muito querida e a gente está trabalhando, olhando 25, extraindo para 26. É um trabalho de coach mais apurado. E foi muito bacana ver que mesmo em meio aos desafios, ela consegue triar coisas boas, né? Passando por luto, passando por mudança de casa, passando por responsabilidades, né, inesperadas. E aí extrair o que tem de bom. Então é se tornar uma pessoa melhor. Daí ela colocou assim, eu gostaria de ter, para as coisas melhorarem, eu gostaria de ter um trabalho melhor. E eu perguntei, e o que é um trabalho melhor? O que no seu trabalho hoje depende de você para ser melhor? E sabe, às vezes a gente está procurando lá fora algo que já está aqui dentro. Às vezes o nosso relacionamento que não é o melhor, e a gente quantas vezes quer abandonar tudo, achando que lá fora a grama do vizinho é mais verde. E o que será que eu estou fazendo aqui para ser melhor?
Então, a nossa autorresponsabilidade é para todas as áreas da nossa vida. Então, ser melhor, evoluir. Se eu tenho consciência da abundância, eu procuro o melhor. O que eu tenho de melhor aqui na minha carreira? Aqui é onde eu estou. Eu já agradeço o que eu posso melhorar aqui sem depender do outro. E aí eu vou falar isso também pro relacionamento, eu vou falar isso pra saúde, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô aqui, mas lá no litoral é melhor, eu quero ir lá. Ótimo, mas enquanto eu não estou lá, eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer uma construção, o que no aqui e agora eu posso usar de ferramentas para que seja melhor, o que eu posso aprimorar. Claro que a terapia, e eu falo, gente, tanto a terapia convencional, mas é importante também cuidar da nossa parte energética. Muitas vezes é no sutil, a gente não é só um corpo físico, eu não sou só a parte mental e comportamental, eu não sou só o consciente. O que está no meu subconsciente que eu não acesso agora? Que se eu acessasse, eu estaria vivendo mais pleno e abundante? É essa a pergunta. Então, sim, é um e outro. Muitas vezes as pessoas me procuram para a parte sistêmica ou energética, mas ela está numa camada mais profunda. Muitas vezes é sim necessário um psiquiatra, algo para entrar ali, porque chegou tão profundo no físico. Então, sim, cuidar, como a Miriam colocou aqui, a riqueza de saúde de corpo e mente, só que não é tudo que eu tenho controle, porque eu tenho pensamentos, e esses pensamentos nem todos são meus, esses pensamentos é de um consciente coletivo. Que ideias que eu comprei quando criança, por exemplo, que homem não presta? Que ideias que eu comprei quando criança, que eu sou secretária de formação, tá, gente? E amo a minha profissão, sempre fui muito bem sucedida, até hoje eu honro, né, o secretariado, mas quando eu fazia a faculdade, duas coisas eu ouvia, que secretária, até as novelas reforçavam essa imagem ruim, né, que a secretária era aquela que era vulgar, ela era amante de chefe. Ai, gente, eu ouvia tantas coisas assim, e para falar a verdade, eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação dessa, e eu ficava muito brava quando eles colocavam a secretária como burra e tal. Pontos de vista. Eu também ouvia muito que lá, isso tô falando, gente, né, eu vou fazer 50, então eu tô falando de 30 anos atrás, quando falavam que a carreira ia acabar. Ontem eu tava conversando com uma amiga, falando, né, e ela trabalha como secretária muito bem sucedida no exterior, e ela fala assim, nossa, como eu sou muito bem sucedida, ela foi minha aprendiz, menor aprendiz, ela foi, sabe, primeiro emprego dela, eu a treinei, então eu tenho esse orgulho, quando ela fala, eu quero ser com você quando eu crescer, e quando eu vejo que ela voou, assim, então, você vê, se a gente fosse ouvir lá atrás que isso ia acabar, que secretária era para sentar no colinho do chefe, era bem essa, bem vulgar mesmo, e assim, não é nada disso, né, não é nada disso. É o que tá no nosso coração, ainda bem que eu não comprei essa ideia. Vamos lá, passo 3, ser desprendido. Gilberto, bem-vindo. Todo mundo que chegou depois que eu não olhei aqui, sejam muito bem-vindos. Sem a experiência do desprendimento e da caridade, $1 bilhão no banco não passam de pobreza. Por definição, a consciência da abundância é um estado de espírito. Se uma pessoa vive preocupada com a quantia de dinheiro que vai precisar, não importa quanto tenha no banco, ela é muito pobre. Olha, o Deepak, ele também é sincero, tá? O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois a fonte de tudo, de onde tudo sai, é infinita, ilimitada e inesgotável. Eu tô rindo aqui porque eu tenho um kit flash com o celular me filmando. Oh, meu Deus, ó, coisa mais linda da minha vida. Eu vou perguntar se depois ele deixa, ele mesmo criou a fantasia dele de kit flash. E também do flash, ele tá me dizendo aqui. Como é linda a vida com uma criança, né, gente? Uma criança que fofa, querida, que semana que vem já tá na escola. Saber como ajudar. Existe a lei da oferta e da procura. Independente do que alguém tenha a oferecer, sempre encontrará uma demanda correspondente. Pergunte a si mesmo, como posso servir? Como posso ajudar? Você vai encontrar a resposta
em si mesmo. Ao encontrá-la, logo perceberá e saberá que há uma procura pelo que você tem a oferecer. Todos nós temos um Dharma, um propósito na vida. Quando estamos em Dharma, apreciamos e amamos o nosso trabalho. Então, veja bem, na abertura eu até falei, nosso propósito de evoluir e o nosso propósito de servir. Então, aqui alinhados. Então, às vezes vocês veem, né, especialistas em autoconhecimento falando, gente, isso é uma lei universal, isso faz parte, nós estamos aprendendo e reproduzindo o que você está ouvindo por aí fora, né? E sobre essa lei do desprendimento, eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais, muito simples, minha mãe a vida toda foi do lar. E o que é importante, sabe? Mesmo ela afirmando que era muito difícil, ela afirmando que era muito pouco, e meu pai sendo operário, tendo menos do que um salário mínimo, realmente ganhando muito pouco, eu nunca vi faltar nada em casa. E eu sempre brincava assim, minha mãe fazia mágica com dinheiro, cuidando de 4 filhos em idades diferentes. Sempre tinha ali a mesa posta com alimentos bons. Sempre tinha roupas que ela conseguia comprar em lojas pra gente, de tempos em tempos, né? Existiam aqueles magazines. Então é tudo um olhar. E quantas pessoas, e tem um documentário da Louise Hay sobre prosperidade, inclusive, eu vou falar mais no sábado sobre ele, mas ela traz assim recortes de pessoas que assim extremamente ricas, herdeiras, e elas se sentiam sufocadas. Quando falava de dinheiro, lhe vinha falta. E a Louise perguntou: o que acontece? Ela, meu pai falava tanto de faltar que eu tenho medo. Mas ela tinha um bom salário, ela tinha um trabalho que ela amava e ela tinha uma conta bancária maravilhosa, mas dentro dela ela não conseguia ver isso. Então olha o poder deste passo, né? E vamos por passo 5 para finalizar hoje. Então são 26 passos, hoje a gente já andou para 5 passos. Eu espero que até sexta-feira a gente finalize. Vocês viram que são curtinhos, né? E eu vou colocar nos stories de 1 a 5, tá bom? Para vocês que chegaram depois, para convidar outras pessoas para participar. Eu sei que em janeiro ainda tem muita gente viajando, passeando, a audiência é menor, mas ao vivo, mas sabe, gente, não é o que importa. O que importa é que o coração vibre e que cada pessoa que chega aqui chega com esse espírito da abundância, né? É isso que eu falo, a abundância está para todos. Mas será que todos estão para abundância? Porque o outro lado é muito mais fácil reclamar que nada dá certo, que o fulano tem sorte. Claro, eu tenho uma amiga que é casada com um empresário, né? E a gente fez uma formação e ela ralava muito, porque ela fez transição de engenheira para autoconhecimento, uma super querida. E várias vezes, nela ouvi: você tem marido empresário, você é a madame. E aí ela incorporou isso, porque se eu tenho um marido que vai viajar para o exterior e pode me levar para o exterior, que bom, que maravilha, o universo me ama. A avó do meu marido que faleceu, uma pessoa maravilhosa, quando eu falei para ela da minha formação de Louise Hay, e ela já estava nos seus 93 anos, 92 anos, agora em janeiro faz 4 anos que eu tive essa conversa com ela. Eu falei assim: sabe, vó, eu fiz uma formação maravilhosa, ela me conte sobre essa formação. E eu falei sobre o olhar nosso positivo para as coisas, que a gente cria a realidade. E ela falou assim: eu acho que eu sempre pratiquei isso, filha, porque ela morava em Jacareí, a cidade da Miriam. E ela falava assim: nossa, sabe, as pessoas reclamam tanto do INSS e eu tenho um médico que vem até mim cuidar de mim. Esse médico tá sempre aqui, e eu não sofro com isso de filas, de dificuldades, eu sou tão bem assistida. E aí, enquanto a grande maioria da população reclamando de INSS, de governo, de sistema, a avó Cida sempre sendo assistida com um médico indo até a casa dela. Sorte ou é a vibração? Porque nós somos aquilo que nós desejamos, criamos, vibramos, né? 5º, vamos lá. Sentir alegria pelo sucesso alheio. É preciso exprimir alegria pelo sucesso alheio, sobretudo o dos concorrentes e dos que são considerados rivais. Nossos concorrentes e, entre aspas, inimigos, podem vir a ser colaboradores, se soubermos apreciar o seu sucesso. A expectativa determina o resultado. Portanto, sempre espere o melhor
e verá que o resultado será o melhor. Minha gente, eu vou terminar com essa palavra aqui com vocês. E empreendendo eu aprendi muito sobre isso, tá? Quantas vezes, como secretária virtual, eu recebia uma demanda que não era um trabalho que eu executava. Eu quis trabalhar como uma secretária mais sênior. E aí chegava às vezes umas demandas mais operacionais que ia me demandar tempo e que não tinha o valor que eu queria, sabe? Então eu tive parceiras, conheci em rodas de networking, essa parceira, né, que eu sempre vou honrar, uma super querida, ela fez palestra comigo em ETEC, em FATEC, nós nos unimos para levar o secretariado virtual, a assessoria virtual, ensinar outras pessoas. Então veja bem, né? Quando que eu poderia pensar, ai, nossa, ela é secretária, ela vai... Gente, eu não conseguiria atender todo o meu município, nem ali, a gente como secretária atende além. Da outra maneira, quando chegava questões de visto americano, tradução, ela não falava inglês, então ela passava para mim, Paty, eu tô com um cliente que precisa de tal coisa. Então assim, é unir. Ah, olha, tal terapeuta faz um valor incrível, tá com a agenda lotada, ai, nossa... Puxa vida, também, né? Olha só, ela fez o curso XPTO e eu, coitada de mim, só pude fazer um. Gente, todos nós estamos na nossa jornada. E sim, a grama do vizinho é boa, a minha também é, né? Olhar aqui é um ensinamento que a vida vai nos trazendo, olhar para nós. E nós, mulheres, na maioria, não vou tendencionar, mas a gente tem aquela coisa da comparação. E quem que nos ensinou a comparar? Também aprendeu a comparar. E aí vai sendo aquele ciclo. Então que hoje a gente possa quebrar, valorizar a pessoa que está dentro de casa. Nunca é tarde pra gente primeiro se amar, se respeitar, entender, né, o que está acontecendo aqui e evoluir. A minha palavra de hoje, como todos os dias, é gratidão. Gratidão, Miriam, foi atender, maravilhosa. Ficou aqui um dia de luz para todos nós. Amanhã nós seguiremos, vamos provavelmente até o passo 12, mais ou menos. Então venham, pega um cafezinho, um chá. Nossa, eu trouxe água e nem tomei. E simbora para um dia extraordinário. Reforçando aqui, sábado, nós teremos a imersão, né? Uma imersão curtinha, pra gente selar aqui esses passos da prosperidade. Eu vou trazer aqui algumas, um pouco do seminário, vou trazer algumas recomendações, mas o mais importante, não menos importante, nós vamos fazer isso também com a radiestesia, com o gráfico turbilhão prosperador. Me chama aqui no inbox, me chama no WhatsApp, para que você garanta a sua vinda. Paty, eu vou estar ocupada, tal. Não tem problema, vai ficar salvo, tá bom? E aí você pode assistir depois. Um beijo profundo do meu coração para o seu coração. Gratidão.